Ó, Deixa eu trazer uma informação. Você tem total prioridade. Posso trazer uma informação dessa questão do Allianz Parque? Agora, por favor. Acabei de falar com uma fonte muito boa que estava garantido pelo Allianz Parque, né? Aí é W Torre, Soccer Grass e tal. Estava garantido o jogo no domingo. Estava garantido o jogo no domingo. Se o Palmeiras tivesse passado em primeiro, no geral, e fizesse a final domingo no Allianz Parque, o jogo estava garantido para o Allianz Parque. Esse martelo estava batido. A questão da dúvida se vai ser na quarta-feira no Allianz Parque ou não, depende muito de alguns fatores. Hoje, por exemplo, deu uma animada no pessoal, porque amanhecemos aqui em São Paulo com sol, e não com chuva. Sim. Então isso deu uma animada. Está garantido quarta-feira? Não. Como as partes trabalham? Palmeiras, W Torre, Soccer Grass e tal, como improvável quarta-feira. Tá. Mas vai ser feito um trabalho dia a dia, nas próximas horas serão fundamentais para essa tomada de decisão. Vamos colocar as imagens aí, o Galindo, só pra gente... o Hernan tá falando. As imagens do gramado do Allianz Parque. Então, Hernan, a informação que você tem é que deu uma animada, então. Hein? Domingo estava garantido, Tá. se o jogo fosse lá, se o Palmeiras passasse em primeiro e fizesse a final em casa, garantidaço o Allianz Parque. Como o Novo Horizontino acabou tendo a melhor campanha e vai decidir seu mando de campo, né, seu estádio, seus domínios, o jogo primeiro é mando do Palmeiras. E aí você tem o tempo um pouco mais curto para entregar o Allianz Parque. Então, assim, muita gente trata como improvável. Tá. Tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Soccer Grass, Allianz Parque, W Torre e tal. Mas, repito, os caras estão trabalhando dia e noite, 3 períodos para entregar o gramado. O fato da gente ter amanhecido aqui em São Paulo sem chuva, com sol e tal, deu uma animada. Então, as próximas horas, a gente está aqui na nossa live que começa todos os dias na ESPN Brasil, no YouTube da ESPN Brasil às 9 da manhã. Estou trazendo essa informação agora aqui às 9 da manhã, que as próximas horas serão importantes e fundamentais para a tomada dessa decisão. Um outro bastidor. Leila Pereira ontem nos camarotes da Arena Crefisa Barueri estava empolgada com a possibilidade de quarta-feira. De ser no Allianz Parque. Isso, conversas entre quem estava lá no camarote, Perfeito. Convidados e tal. Maurício Gagliotti, ex-presidente, multicampeão, estava lá ontem. Estava passando toda hora na zona mista. Ele está sempre com o grupo em momentos decisivos, vai ao vestiário, e ontem estava lá na Arena Crefisa Barueri. Então, o papo ontem entre os cartolas e a alta cúpula do Palmeiras era, olha, temos uma chance boa de jogar no Allianz Parque quarta-feira, hein? Isso pós classificação, obviamente. Então, assim, vamos lá. Cravar? Não vamos cravar. Sim. Não vamos cravar. Mas existe um movimento para que o jogo seja lá sim. Ó, tem muita gente aqui no chat mandando aqui. Por exemplo, um palmeirense, o Emanuel Luiz. Palmeiras tem que jogar em Barueri. Alguns criticando o gramado, o sintético do Palmeiras, né? Tipo, Lucas Timão criticando. Meio óbvio. Ó, e aí o Eu Sou Fernando Fernandes mandou: o Palmeiras é o time do improvável. Dito isso, quarta é no Allianz. André Hernan, complementando o que você trouxe aqui, me passaram também que era improvável, né? Trabalham com essa questão do otimismo, dessa intenção de jogar quarta, mas é improvável. E até eu ouvi nos bastidores ali, eu estava ontem na Arena Crefisa Barueri, e me passaram que eles não querem acelerar o processo ou queimar a largada, assim, sabe? No sentido que, por exemplo, tá bom, vamos correr para jogar quarta-feira no Allianz. E aí o gramado não tá 100% pronto, e aí criticam, sabe? Vira aquela discussão sobre grama sintética, que já é criticado o gramado do Palmeiras, e aí o Palmeiras não quer dar mais munição para essas críticas. Então o Palmeiras não quer queimar etapas, entendeu? E outra coisa também, tem a temporada inteira, né? Você tem uma temporada toda, você tem jogos do Brasileiro, você tem Copa do Brasil daqui a pouco, você tem a Libertadores, né? Fase de grupos da Libertadores. Então você tem toda uma temporada para jogar em casa. Sim. Né? E a tecnologia que está sendo instalada nesse gramado, a gente tem as imagens aí, a gente pode rodar de novo aí o Galindo se quiser rodar, é uma tecnologia, o que tem de melhor hoje em piso sintético para futebol. Sim. Né?
E tem também uma questão importante da gente citar, que dentro desse tempo tem que ter toda a documentação, aval da FIFA e tal. Isso daria, pelo que eu entendi, daria para fazer, porque você entrega o gramado, os caras fazem a inspeção não é demorada. Mas assim, há um receio evidente, por isso que o Palmeiras e a própria W Torre também, ou a Soccer Grass, enfim, a empresa, todos eles tratam como improvável, porque existem esses fatores que envolvem também. Tipo assim, você vai entregar um trabalho que é o melhor, o produto, que é o melhor hoje que tem, é o top hoje quando você fala de gramado sintético no futebol mundial, o Palmeiras está levando para o Allianz Parque, de repente você vai, como você falou, queimar uma largada ali e o negócio ficar, entre aspas, feito às pressas, sim, correndo e tal, e aí você acaba tendo que refazer um trabalho, então isso também atrasaria muito mais do que ajudaria. E Barueri é um campo, como todo mundo fala. O próprio Abel fala, é um campo legal, é um gramado novo também. A questão, para mim, de Barueri é um estádio bacana, pra você assistir o jogo e tal. Ontem tinham 30 mil, quase 30 mil pessoas, bateu recorde de público e tal. Mas assim, nada como você tá na sua casa. Concordo. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque, né? O Parque Antártica, ali o Jardim, quando era Jardim Suspenso, ali os corredores, os arredores ali é Caraibas, né? Hoje é a Palestra Itália, os bares ali, a Savoia, a Mancha Verde. Então assim, aquilo ali é Palmeiras, aquilo ali respira o Palmeiras. Ser palmeirense, comemorar um título, né? Ou disputar um título na sua casa, você estar naquele ambiente, onde você tem os bares, tem o Xixo ali, onde todos os palmeirenses vão. Então, assim, é diferente, não dá para comparar o ambiente do que é o Allianz Parque do que é a Arena Crefisa lá da Barueri. Mas, assim, obviamente é um estádio que acolhe muito bem e acolheria muito bem uma final, por que não? Totalmente. Temos muitos bastidores dessa decisão, dessa semifinal e da final. O cardápio hoje está recheado, né, Hernan? Temos informações sobre Santos, Fluminense, futuro de Felipe Coutinho, nome aqui, né? Bruno Andrade, Flamengo e tem mercado do Palmeiras aqui, porque perguntaram de mercado do Palmeiras, foi o Eric Rosinier, não tô entendendo esse nome aqui, né? Bruno Andrade, tem alguma informação de mercado do Palmeiras? Daqui a pouco a gente vai falar de Nino. Mas Bruno Andrade, quando a gente fala de mercado do Palmeiras, o que temos aqui, eu, você, o André Hernan, é a questão do Nino, né? Que a gente conversa aqui há algumas semanas. Vamos destrinchar um pouquinho, porque o que eu apurei, estava ontem nos bastidores do jogo, é que o Palmeiras, sim, lógico, é evidente, tem interesse e trabalha para contratar o Nino, zagueiro do Zenit, mas, como nós já falamos aqui no Fala Fonte em algumas edições, a contratação do Nino não seria para essa janela de transferências, agora que ainda está aberta e fecha amanhã, que o André falou aqui. Seria para metade do ano, né, Bruno Andrade? É isso, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Nino, que perguntaram no chat. Não, totalmente. Até hoje pela manhã mandei uma mensagem por uma fonte minha muito influente no Palmeiras, perguntando se até amanhã a gente pode ter novidades em relação a entra e sai, mas sobretudo entrada de jogadores. E essa fonte falou que não, é muito pouco provável, então faz muito mais sentido, vai muito mais na linha daquilo que a gente tem dito, escrito, publicado sobre o Nino. O Zenit já definiu o valor de venda dele. Aliás, trouxemos na sexta-feira que o Nino não é o único jogador que o Zenit vai colocar no mercado ao término da temporada, especialmente se for campeão russo. A prioridade total é ser campeão na Rússia e depois até negociar, eu não diria os principais jogadores, mas jogadores importantes. No caso, o Nino, o Luiz Henrique, o Wendel volante, que tempos atrás teve praticamente fechado ali com o Botafogo e permaneceu. Esse deve ir para a Itália. O Luiz Henrique tem muito mercado no Brasil, também na Europa. O Nino tem muito mercado no Brasil, Fluminense e Palmeiras. Mas passo a bola para vocês e reforço aquilo que a gente tem escrito, dito e publicado frequentemente, que o Palmeiras não desistiu, o Palmeiras continua em cima e está disposto a abrir os cofres pelo Nino no mercado do meio do ano, com a aprovação do jogador. Importante dizer, o Nino está ciente claramente dessas movimentações do Palmeiras.
Eu vou abrir aspas aqui para uma fonte sobre essa apuração de Nino e a fonte é bem assim, firme nas convicções e é o seguinte, o Zenit não vai negociar, como te falei, porque a pessoa já vem me dando essa informação, e aí ele diz assim, conversamos com o Zenit hoje e a posição não mudou, segue igual. Conversa, né, de quem está ali próximo dessa negociação com o Zenit. Zenit, mudou alguma coisa? Mudou alguma condição? O Zenit respondeu, não mudou nada. Não tem acordo de venda com o jogador, né? Não tem esse acordo de venda com o atleta, com o próprio Zenit. Isso vai fazer sentido, ou como bem disse o Bruno, o Zenit vai colocar o Nino no mercado no final da temporada, mais pro final da temporada. O que é o final da temporada? O final da temporada europeia, que é agora no meio do ano, antes do começo da Copa do Mundo. Então, esse é o panorama. Do lado do jogador existe sim ele tem essa consciência de que o Palmeiras quer e que o Palmeiras pode apresentar uma proposta, e o Palmeiras e o staff do Nino têm um caminho já percorrido em relação à proposta, em relação a tudo que envolve valores, premiações, luvas e tudo mais. Então tem um caminho pronto. O que o Palmeiras quer fazer nessa questão do Nino e que ainda não tem uma resposta do Zenit, porque é o que a minha fonte acabou de dizer. Ontem foi conversado com o Zenit sobre alguma mudança e o Zenit disse que não então mudou nada. Nova conversa. Não, mas não é então, é que a gente não pode falar que mandar um WhatsApp ou fazer uma videochamada é uma reunião. Porque a gente às vezes fica muito nessa coisa de... atualização. Uma atualização. Não teve nenhuma mudança do panorama. E é importante também a gente falar que o Palmeiras tem o quê? O desejo de fazer essa operação toda até maio. Por que maio? Porque aí o jogador, você já consegue ter a certeza que você vai ter o jogador antes da parada para a Copa do Mundo. Em maio, né, me disseram lá nos bastidores do Palmeiras que até maio já está resolvido o Campeonato Russo. Porque assim, o que o Zenit não quer abrir mão é dos seus titulares nesse final de temporada, quando o time disputa o título. Então é isso que está acontecendo. E o Palmeiras quer até maio. Só que é importante a gente falar também que Fluminense não está morto nesta peleia, vamos dizer assim. Tá. O Fluminense segue de olho e o Fluminense quer entrar na briga pelo Nino. Então o Palmeiras sabe que tem a concorrência do Fluminense, como teve pelo Arias tempos atrás. O Zenit não está fazendo negócio com ninguém agora, deve fazer agora no meio do ano porque coloca o jogador no mercado, e o staff do jogador não tem assim uma conversa alinhada com o Palmeiras no sentido, a proposta vai ser isso, vai ser entre 10 e 15, luvas e tal. E o staff do Nino também sabe do desejo gigantesco que o Fluminense tem em trazer o jogador de volta que foi campeão da Libertadores. E o Nino tá lá esperando para ver qual que é o melhor para ele também, decidir junto com a família. Oi, Bruno Horadi, pode falar. Não, só para completar e, enfim, complementar a informação do Hernan, enfim, semana passada conversei também com uma pessoa que tem feito praticamente todos os últimos negócios ou intermediado os negócios no Zenit. Até para reforçar em relação a valores, vou falar do Wendel, vou falar do Luiz Henrique, mas também subscrevo aquilo que disse o Hernan. O Nino hoje é jogador para o Zenit, hoje, né? Veremos depois para o fim da temporada no caso, mas hoje é entre 10 e 12 milhões de euros, o Wendel 25 milhões de euros, o Luiz Henrique entre 40 e 50. E é curioso que na semana passada, quando passaram a informação que, olha, abre o olho que o Zenit talvez venha negociar o Luiz Henrique no meio do ano. Eu tinha a impressão, a minha interpretação era de que o Luiz Henrique era indiscutível, titular absoluto. E essa pessoa disse não. O John chegou e talvez brigue por espaço com o Luiz Henrique. Indiscutível mesmo são dois jogadores. O Wendel, que é dos principais jogadores da Liga Russa, e o valor dele de 25 milhões de euros não é só o valor de mercado, é a multa rescisória dele. Para ele permanecer mais um ano no Zenit, o Zenit desceu a multa rescisória dele. Por isso que o preço é, entre aspas, aí apetecível para muitos clubes do futebol europeu.
E no caso do Luiz Henrique, eles explicaram que ele não é indiscutível. Primeiro porque, como eu disse, o John chegou. E para minha surpresa, eu não acompanho o futebol russo, vou ser muito sincero. Mas que o jogador do Zenit hoje é o Pedro, o Pedrinho. Esse para eles é fundamental. Então o Zenit vai mexer bastante no mercado do meio do ano, entre eles o Nino, como vocês têm falado aí desde o começo da live. Deixa eu medir a força da torcida alviverde aqui na nossa live, porque estamos com 547 likes. Eu falei que queria 1000.